Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Cauã, criador aqui também do perfil Espiritualidade D2 junto com a Ana. Bem, hoje eu venho falar um pouco mais, assim, na verdade seria mais tipo um desabafo, né? Uma questão minha que eu tenho já há muito tempo, na verdade. Uma questão, assim, do campo espiritual e do campo realmente da vida em si. O que acontece? Às vezes eu paro pra pensar e observo uma coisa. Cara, realmente assim, e se nada tipo assim, tivesse existido? E se, tipo assim, se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram pra gente estar aqui hoje? Se realmente, assim, se fosse, sei lá, tipo, como é que eu posso dizer? Mas a ideia que eu tenho é que, e se realmente, na minha concepção, pra mim, Deus se autocriou, criou tudo e a todos. Eu tenho essa concepção, cada um pode ter a sua, da questão da teoria do Big Bang e tal. Mas na minha concepção, eu penso, e se ele não tivesse criado? E nem criado tudo a todos? Se realmente nada tivesse existido, cara, o que seria a vida? É a primeira pergunta que eu me faço. E eu faço essa pergunta, olha, desde quando eu tinha uns 10 para 11 anos, quando eu comecei a ter consciência disso. A minha visão era sempre a mesma. E se não tivesse existido nada? Nunca. Nunca mesmo. Então, o que seria a vida? Porque às vezes a gente para pensar e observa, né? Eu já vi várias pessoas, assim, extremamente incríveis, muito inteligentes também, de muita sabedoria, dando várias explicações sobre o que é realmente a vida. Mas quando a gente para pensar que se nada tivesse existido, cara, o que realmente seria a vida? Porque a gente só tem explicação básica do que é a vida por experiência própria, daquilo que a gente vive, daquilo que o outro já viveu, das histórias, do campo filosófico espiritual, das experiências dos espíritos. E assim, a gente tem sempre uma ideia do que o outro ou do que tudo realmente era e é até hoje. Mas a gente nunca realmente vai ter uma concepção de que e se nada tivesse existido? Nunca mesmo. Então, o que seria a vida? Entende? É nesse campo da filosofia que a gente deve realmente chegar. Porque quando a gente para pensar que se nada realmente tivesse acontecido, seja Deus, o Big Bang, seja o que for, e nada tivesse existido, cara, então o que seria a nossa vida hoje? Qual é realmente, cara, assim, a nossa função? O que faz realmente você levantar da cama, acordar e começar o seu dia? O que você corre atrás? Trabalho, estudo, relacionamento, espiritualidade? O que você corre atrás realmente? Porque quando a gente para analisar isso, aí você começa a observar tudo e pergunta-se, cara, o que faz sentido então? O que realmente faz sentido eu fazer? O que eu estou em busca? Mais conhecimento para tentar chegar lá nas alturas, em padrões vibratórios cada vez maiores, até se aproximar no padrão vibratório de Deus. Então, assim, o que você realmente busca? Porque quando você enxerga que a vida, ela é, primeiro, que incrível, assim, uma experiência que ela é, eu diria que não tem nada nem ninguém que pode realmente dizer o que é a experiência da vida a não ser ela mesma. A não ser ela mesma. Porque a minha experiência de vida é totalmente diferente de cada um de vocês. Experiência de vida é diferente. Corpos biológicos têm diversas semelhanças. Agora, experiência de vida como consciência, nessa vida, na outra, seja quantas forem ou em que padrões vibratórios você esteja, cara, realmente, nesse exato ponto é que você começa a entender o que é a vida. E sim uma experiência, cara, de cada um que buscou em coisas boas ou ruins, tentar se entender e tentar realmente procurar através daquelas experiências coisas novas, coisas assim de mudança o tempo todo. É nisso que cada um de nós buscamos. Não tem uma definição específica realmente do que é a vida de um filósofo para o outro. Não tem essa definição. Tem realmente o grau de experiência de cada um de nós. Isso realmente molda em cada um de nós o conceito de que é vida. Sabe por quê? Porque se eu perguntar realmente para uma criança agora, ela vai falar para mim que a vida é uma maravilha, é doce, é brincadeira, é se divertir, é correr, é o mundo da criatividade dela. Se você perguntar para um adolescente, ele vai falar, cara, a vida é péssima, horrível, tá tudo ferrado, tudo complicado, entendeu? Que a vida é um lixo. Se você perguntar para adulto, ele vai falar, a vida é o trabalho. A vida é conquistar dinheiro para sustentar a família. Se eu perguntar para uma pessoa de idade, ele vai falar, cara, a vida é o tanto de tempo que eu posso aproveitar antes de desencarnar. Frase realmente muito, muito puxada, né? Mas, infelizmente, às vezes é uma verdade. Às vezes a grande maioria das pessoas, se você virar para ela e falar o que é a vida, ela vai falar, cara, o tanto de tempo que eu posso aproveitar agora, já mais velho, antes de desencarnar.
Entende? Então, cada um tem um pressuposto do que é a vida. Mas nunca, nenhuma resposta vai ser, assim, a perfeita, a que define tudo. Não tem. A resposta do que é a vida não tem definição própria. Tem experiência. Eu conto uma experiência, você me conta uma experiência, cada um conta uma experiência um para o outro. Até que num exato momento você observa o teu campo de experiência com o do outro e vê, cara, o que foi melhor para você, o que não foi, o que para o outro foi melhor, ou o que o outro gostaria de fazer dentro da tua experiência e você dentro da experiência do outro. Entende? É nesse exato ponto que as pessoas deveriam chegar. Entendi. Então é nesse ponto, né, de filosofia que eu gostaria realmente de chegar. E deixar essa abertura para cada um. O que é a vida realmente para cada um de vocês aí? E pensa nessa ideia que eu falei, se não existisse nada. Realmente, se não existisse nada. Se Deus não tivesse criado, se Big Bang tivesse... Assim, dependendo da filosofia que você acredite. E se não existisse nada? Cara, o que ainda assim seria uma concepção de vida? Vida. E vida não é dentro do campo material, de estar dentro do corpo biológico. Vida é o estado de consciência de cada um. Das pessoas que lembram de reencarnações, das que não lembram, das que estão vivendo só agora, das que sabem o que é a vida através de um parente que desencarnou, que trouxe uma mensagem. O que é a vida realmente para cada um de vocês? Deixa aí no comentário o que vocês acham. E dentro dessa ideia minha, de que se nada realmente tivesse acontecido, o que vocês pensam a respeito disso? O que seria realmente as coisas se nada tivesse realmente existido? Claro, né? Obviamente a maioria dos comentários às vezes pode ser, claro, óbvio, né? Se não tivesse sido nada, então nada realmente existiria. Entrando no campo realmente do paradoxo. Só que a ideia não é chegar num conceito de que não existia nada, então nada realmente viria dali para frente. Mas não, é pensar em por que existiu, como existiu e qual é o meu papel agora, como estado de consciência aqui presente. O que é a vida nesse contexto para mim? Tentem pensar um pouco nisso. Deixem nos comentários, curtem esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal e hype um vídeo se der para poder hypar. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado mais uma vez. Abraço para todos, fiquem todos com Deus. E me deem sugestão de vídeo, porque, para ser sincero, essa sequência de vídeos que vocês vão ver, cara, eu fui tirando aqui da cabeça. Eu tô aqui dentro do terreiro, são 4 horas da tarde, e eu fui tirando da minha cabeça. Tirando da cabeça entre aspas, né? Porque eu sei que a espiritualidade vem me ajudando a criar coisas para poder falar. Mas me dá sugestões aí também daquilo que vocês gostariam de saber. E ajuda compartilhando realmente o vídeo para chegar para outras pessoas, tá bom? Abraços aí.